Soraya, torna a mandar uma pergunta que Jam também respondeu ele. E hoje, não lhe aquela hora, mas gasta se não está conseguindo lembrar outra coisa que eu escrevi lá. Vamos partir a live, meninas, por favor, que é para mais pessoas entrar. Live super interessante, hein? Cheio de conhecimento, cheio de saber. Obrigada, Niki. Obrigada. Partilha, Niki. Partilha com tudo quem eu acho que precisa, né, disso. Aliás, acho que a nossa comunidade tudo precisava ouvir. Que esse tipo de live ali. Tipo que assim não está fazendo também com o Supreme. Jan já está ali. Yeah, Já não volta? já não volta. Uma pergunta. Yeah, pergunta de Soraya é: o quão perigoso é aquela frase? Nunca importa com a opinião de outros ou visão de outros sobre mim. Bué interessante essa pergunta, né? É uma coisa que por acaso volta e meia não está debruçado nela. Mas nós somos uma sociedade cada vez mais que promove um tipo de comportamento que é o individualismo, né? O capacitismo e uma falsa ideia de que a boa é autossuficiente e de que, de alguma forma, no, o outro é uma mercadoria, né? O outro é uma mercadoria descartável. Como se isso fosse possível, né? Porque nós somos humanos para morrer no tem um outro, né? Nós não precisa do outro para não nomear. Inclusive, a nós mesmos não precisa de ideia que não tem de nós. Por exemplo, se não passa, nós fazemos uma experiência que nunca tem consigo, mas experimenta passa 2 semanas sem olhar a cabeça no espelho. A hora que eu torno a hoje é um choque. Por quê? Porque você desabitua, não precisa de estar constantemente reforça nos imagem, nos visão de quem que nós é. E quem que está fazendo isso na nossa relação com o outro. E essa ideia de uma sociedade que torna desvirtua um bocadinho e arma mercantiliza um bocadinho essa ideia da questão do autoconhecimento, porque isso tudo é muito importante, da autossuficiência. Sim, eu preciso ser uma pessoa capaz de ser um ser livre, né, de ter uma vida independente, mas nós nunca precisa sempre do outro. E a opinião do outro é sempre importante, né, porque a partir disso que não está conseguindo, inclusive, saber qual que é onde que é nós e onde que é o outro. Então, às vezes, então, hoje eu pessoas, não me importo, inclusive postando, né? Não me importo, não sei quanto, estou a cagar para que os outros estão a dizer. Para que você mostra? Né? Para que vais mostrar? Se estás a cagar, tens que sempre dizer isso para outra pessoa, afinal. Então, não importa com a sua opinião, né? Você está mandando uma mensagem. Para a pessoa, Sim. você te importa. Exato. A mim também pensa um bocadinho assim, tá? Mas se você está lá, então você está afetou, né? Se for aquela pessoa. A melhor maneira de deixar isso afetou, se calhar, é agir só, né? Sim, Mostra sim. que o agir, sem Sim. fala, né? Moca cresce de ter opinião, ou moca te importa, tá né? Sim, E, sim, pode ser uma estratégia, eu acho que sim, sim. né? Eu queria perguntar a você também, já. Se imagem tanto ser de palavra, tal que é representação do mundo está rodeado, né? Tal que é Uhum. representação do mundo. Se imagem está bem antes, né? Sim. A imagem está fala mais de que 1000 palavras, né? Mas, sim. Eu acho que assim, é um bocadinho que algumas coisas que eu falo ali. A horas que eu estou fazendo uma análise sociológico, antropológico de sociedade, e não for capaz de fazer tipo um raio-x, né? E não entende que tipo de princípios, né? Que está, ou que tipo de lentes que é nos dado hoje, né? Que tipo de informações que está chegando na nós, então percebe que existe um domínio, né? Existe um grupo que não fala que é dominante. Esse grupo dominante precisa de estar constantemente a reforçar essa relação, senão já não fala antes de não mudar de live.
E então, as imagens que não também percebem, mas né, que é imagens carregadas de uma continuidade de uma ideia de patriarcado, né? O que é patriarcado? Patriarcado é a ideia de que o pai, a família, o homem é o centro da relação, passa por um controlo da propriedade, dos bens e da herança, e é tudo do homem para o homem. E a mulher, ela não acede a esse espaço, né? Então, o patriarcado, que é um dos vírus, germes da nossa sociedade contemporânea, tem um capitalismo, né, que é esse sistema de organização econômica vigente no mundo inteiro, que também é um sistema, e é interessante que não pensa, nenhuma dessas coisas ali está funcionando isoladamente, tudo influencia tudo. O sistema econômico influencia as nossas vidas, em todos os aspectos, a forma como você sente, a forma como você pensa, a forma como você age, tudo é influenciado por tudo. Então, tem um capitalismo, tem um mundo pensado numa lógica binária em termos de gênero, tem um mundo heteronormativo, né, que acha que só existem pessoas heterossexuais, tem um mundo ou que só existe uma forma de sentir prazer, tem um mundo né? Alô? Sim? Soube? Agora sim soube já. Ok. Você nem tem um mundo racista, tem um mundo, enfim, com vários tipos de recortes, que é sempre o objetivo é sempre criar uma hierarquização, camadas em que alguns podem, outros não podem, outros podem mais, outros são mais, inclusive, historicamente, essas forças de poder, esta serve de o quê? De suportes em todos os âmbitos da vida, né? Por exemplo, é importante que haja uma teoria científica que também fala que existem raças. É importante que haja uma teoria científica que também fala que a homossexualidade é desviante. Se é desviante, significa que existe uma norma. E a norma é dos normais. E os anormais estão fora da norma. Mas quem definiu a norma? Né? Teve um live com o Supremo que não fala sobre isso. Quem definiu que a mulher não pode? Quem definiu que o homem é o centro da família? Quem definiu que a mulher não pode ter acesso a determinados tipos de trabalho? Quem que define isso tudo? É preciso, não entende, qualquer germes, vírus e pensamentos de uma estrutura colonial eurocêntrica, ocidental, que está permeando o tempo todo, no ar que respiramos. Ele está funcionando através do chamado poder simbólico que o Bourdieu falando. Às vezes que ela funciona mais, né? E ela funciona de forma tão sutil, tão invisível, e ela surge nas imagens que não está consumindo. E quando eu falo de imagens, assim, gente, nós não temos acesso a Instagram. Claro que está fácil. Não, mas o Instagram ele te dá o mais daquilo que você pesquisa, ou seja, o pôr no fundo cria bolha, né? Vou decidir quem que você segue, que conteúdos que você segue, o que já é assim, mais ou menos fixe, né? Porque também, se só vês aquilo que tu segues, tu acreditas que o mundo é só assim, né? É sempre um recorte, é uma ficção, é um perigo. Né? Se você te confronta com algo que é fora de boa visão, é que existe, né? O pode correr risco de virar uma pessoa alienado. Portanto, o algoritmo em todos os aspectos já acaba para ser um perigo. Tanto no fato de pôr e manipular o outro, aquele que crê, como de dar a ilusão de que você tem um poder de escolha. Para você ter um poder de escolha. Isso é sempre manipulado. Exato. Até porque a escolha, de acordo com a própria psicanálise, ela acontece antes de tu decidir. O teu cérebro já escolheu por ti. Porque nós não estamos em piloto automático. Se não está em piloto automático, se não está funcionando com programações, não tem trabalho nas programações, nunca pode trabalhar no outro nível. E não tem que descolonizar. Descoloniza ali seria quase que aquele ato de arrancar os olhos e começar a ver de novo. E como é que não pode descolonizar, Gens? É um trabalho de resiliência, que aumenta o poder de decisão. Aumenta o gap de decisão. O que é aumentar o gap de decisão? Aumentar o gap de decisão é quase com o mesmo princípio da inteligência emocional, que é, antes de reagir, conseguir ampliar o tempo de sentir, de segurar aquela sensação, né? Não sentir raiva, manca-se dar o soco. Não está observando raiva. É importante não sentir raiva, ela é um instinto.
mas coisa que não está fazer com ela é diferente. Então é o mesmo princípio. Ou seja, na hora que você está hoje um filme, ainda faz exercício de escolha, né? Não sabe mais, não é fácil pesquisar para filme. Tem um mundo de filmes ali que tenta baixa, filmes africanos, filmes da América Latina, filmes enfim, de todo lugar do mundo que não seja a indústria branca americana a impingiu as mesmas histórias, os mesmos guiões, as mesmas coisas que escreve para o consumo, né? Será que não está a fazer esforço? Será que as plataformas de streaming que se está tornando ainda mais dependente daquele sistema? Será que qual que é quem são os principais protagonistas? Quem são as histórias, as narrativas que estão presentes nas plataformas de streaming? Nas novelas que você hoje, nos livros que você lê, nas músicas que você ouve? É no âmbito simbólico, é tudo invisível, né? É tudo dentro de uma camada de você percebe que tudo, ao tempo inteiro, se está flow para aquele lado que você vive hoje, para aquele lado que você vive bem, coisa que você viste, coisa que você faz. Então, esse exercício, às vezes, passa por um corte, você tem que fazer um divórcio, né? Mas aquele divórcio radical de sair de casa, se analisa, mudar de casa, deixar bem para trabalho, você de casa, beber um Pikachu na massa, fica sem. Porque descobriu, porque assim, cara, depois para o Moyel, para o já oi, gosto de poder falar com o bom, né? É quase que fazer um corte, é arrancar os olhos, né? Arrancar os olhos, por quê? Porque às vezes também não pode correr risco de vai tentar fazer um processo de descolonização usando as armadilhas da própria colonização. Porque é o que o capitalismo vai fazer. O capitalismo vai dizer, não, mas agora temos uma pequena sereia preta. Agora temos a Mulher Rei, no cinema, agora temos Black Panther, agora temos... Então, aos bocadinhos, a Tabata cria uma ilusão de que tens representatividade, tens não sei o que mais. Mas essa representatividade, será que é uma representatividade dentro de um estereótipo do que é ser negro, do que é ser mulher, do que é ser um africano? Por que o africano não pode ser dono de uma multinacional representado num filme? Por que a história do africano é sempre da luta ou é um super-herói, não sei quem, não sei o quê? Por que não é uma pessoa comum, bem-sucedida, com família, com dilemas normais de qualquer outro ser humano? Por que tem que ser sempre um super-herói ou então um guerreiro ou então um empregado de bar ou então não sei o quê? Por que tem que estar sempre ao serviço de uma posição que o capital está colocando? E às vezes é... outro dia, já me tocou conversa. Não, quando estou eu estava hoje um episódio de... Acho que tu lembra com aquele série, né? Que é SWAT. Então, já qual? De SWAT. SWAT, ok. Gosto de ver como aquele chefe daquela equipa de SWAT, né? Chefe do crime é negro, né? Aquele Mondo. Sim, então, um dia, eu curti aquele episódio, eu até falo com o ministro da casa, falei assim, mano, deixa de ver que esse porcaria é feito na Hollywood, ele para morrer. Esse é um grupo de rapazes pretos, esse como kidnapper, como sequestradores de menininha branca, você entende? Grupo de pretos, sequestradores de menininha branca, chinesa, chinesa, pronto. Mas a pintura é branca, a história é branca. Chinesa, que se pai é um homem poderoso, e rapaz está tenta mostrar mas está marginalizado, então suas vinganças, né? Tipo, a mim que ele canta hoje, como a que sai preta, foi num papel assim. E se põe, não está vendo no filme. Vocês falam de Denzel Washington, que é literalmente assim, uns papéis mais, né? Will Smith. Se bem de na geral, a nós negros no cinema, o papel que não está lá, o papel mas não é drug dealer, kidnapper, assassino. A nós é tudo isso de mal. Não para isso assim, não para de ver que é lixo feito no Hollywood. Como sempre que hoje tem um papel negativo que é preto que você representa. Como então, como é que tem um branco? Tá por isso. Se bem que esse apoio alguns mas não se hoje sempre que vem na filme alguém mal preto tem que no meio. Tá só branco, né? Mas tá só sempre. Então é que ela também coloniza, né? Coloniza aquele nós vivemos. Completamente. Com certeza. O mundo branco, principalmente
e que está falando nós mesmo mal. Mas que é que não está fazendo, entende? Tanto é, não está falando de mais uma coisa. Hoje é um vídeo na YouTube, aliás, alguém me enviou ele vídeo do YouTube, mas hoje é que está falando coisa que está passando a Rússia, que está ataca a Ucrânia. Ucranianos estão dado asilo ali na Inglaterra. Dizer que ucranianos só está falando, mas tem medo fica ali na Inglaterra, ali no Reino Unido, né? Para modo, mas Reino Unido tem preto demais. Imagina uma coisa de que lá. Dizer que aquele povo lá pensa em preto, de africano. Se o povo que fica num país onde tem teu africano, fica lá onde está com bomba, então. Né? Alguns está atrás, está dando asilo de um cão onde está sendo bombardeado, mas você fala mal de pessoas que vivem lá. Dizer que você entende disso. Mas a questão, eu acho que essa fala, ela tem um porquê, não é? A mim nunca acha que a fala é um produto daquele que é a imagem de negritude que estão. Porque, na verdade, a vezes é simbólico. O simbolismo do negro, o poder simbólico, a forma como simbolicamente nós é reproduzido em imagens, é de que realmente é bandido, é perigoso, é isso. Então é normal que eles pensem assim, porque é isso que lhes foi dado a ver. Que tem como eles pensavam de outra forma. Então, para além disso, já, mesmo lá nesses países, na Ucrânia, quando esta de anunciar me estará do asilo ali, né? Então, falta por si autocarros e outros transportes para levar para o aeroporto, onde que eles apanham avião militar de Inglaterra para trazer-se para ali. Eles ficam a impedir e raça negra, eles ficam a impedir homens, tanto homens como mulheres, principalmente homens, mulher, houve uma senhora grávida que falou, não está grávida, eles ignoram ela na mesa e deixam ela na terra. Sim, ucranianos primeiro. Claro, não é justificar. Você está tentando analisar os porquês, né? Claro. Eu acho que mais uma vez, é o poder simbólico. E porque sempre foi, a vida branca importa mais do que a vida negra, né? Exato. Sim. Então, infelizmente. Então, e porque a vida branca, inclusive, ela é constantemente vangloriada, né? Nós não tem as imagens de quem é que não tem ensinado a dor, quem é um dos símbolos de controlo e de adoração máxima no mundo inteiro. Jesus Cristo. De que cor é que esse pintal? Branco, de olhos azuis, não é? Então, se essa imagem que te vincula, significa que a sociedade, de alguma forma, reproduz. Nós não reproduzimos. É que é consciente. É uma coisa que, de alguma maneira, te dá um certo alívio e uma esperança na mudança. Como a Ari está falando. É que é consciente. E se é que é consciente, não precisa de começar a mudar o inconsciente. Não precisa de fazer de quê? Nós, enquanto comunidade, nós enquanto precisa de começar a rejeita, né? Ou de fazer um exercício de desconstruir as referências, desconstruir, porque mesmo antes de descolonizar o pensamento, a pessoa fala, vamos descolonizar o pensamento, mas antes de pensar, botar hoje, né? Aliás, botar pensa em imagens, nós achamos imagéticos, né? Não tem por exemplo, para mostrar nós mora aqui antes de não pensar no teu hoje, se passa se você está andando ali na rua, passa um brother preto de capuz com mão na bolsa, o que você pensa? Eu preciso ter odiado isso para criar uma sensação. E aquela sensação que levou a ter um pensamento. Nós é seres muito racionais. Nós é muito mais estímulos, sentidos, sensações. E a imagem de aquele preto, como aquele que ele é um bandido. Mas a imagem que já não tem de um bandido é aquela. E é difícil desconstruir aquela imagem. E até porque está funcionando também como forma de proteção, né? Está protege nossa identidade, então está criando uma maneira de um mecanismo de espera. A hora que cada vez que hoje um homem assim, tem que estar fácil para morrer, põe a vida em perigo. Então é isso que está na mente de pessoas. Só que isso é reforçado através de um sistema de indústria cultural que está fazendo com que se forma, que os vínculos. E me fala assim, imagina, o mundo parou por causa da Rihanna, mas o mundo não para por causa da alteração climática. Por quê? Porque toda a indústria, né,
sabe como é que ela manipula, né? Ela cria todo um jogo de algoritmos, de estipula quem esse sistema de adoração a artistas, de divinização de artistas, de estar constantemente, de que as artistas investem monetariamente, capitalmente naqueles artistas, para esse está ser visto, né? A minha geração MTV, quem hoje? Michael Jackson, Britney Spears, então outros usaram na MTV, né? Me Moçambique na Portugal, me era branco. me tinha pensamento branco. Me só me começa a ter pensamento preto há uns anos atrás. Né? Então, eu falei assim, mas espera, eu só li autores brancos. Eu estudei descobrimentos, gente. A minha estudação, eu tive coragem de ensinar uma Portugal de descobrir. Ninguém falou do ponto de vista. Ninguém disse, não, foram lá, roubaram, mataram. Ninguém disse. Descobrimos, não sei o quê, grande acontecimento para os portugueses. Claro, eles contam a história dessa perspectiva. Então, é isso que é dado a ver. E nós nunca continua, para não estar numa relação de dependência econômica, nunca continua refém disso, nunca continua porque nunca está conseguindo, nunca está conseguindo, por muito que essa fama não tama, nunca está conseguindo ter acesso aos mesmos meios para conseguir os mesmos fins. Por exemplo, ok, uma das formas de nos comunizava seria não fazia cima Nigéria, né? Ou cima Índia faz e criava nos Nollywood, nos Bollywood e cria nossos próprios filmes e cria um grande mercado. Mas nós somos 500 mil habitantes, né? A nós é um vila na Nigéria, né? Então, nós exatamente. Nós enquanto cabo-verdianos, não tem desafios, né? Porque nunca tem meios de produção. Não está falando que é um país de cultura rica e única, mas nunca está conseguindo competir. Por quê? Porque nunca se tem nossos governantes, e governantes é o que os governantes é do povo que é apenas não, eles saíram daqui, da camada, não é esse que caiu do céu. Não está falando disso como se fosse uma espécie à parte, mas eles têm mudado para o mesmo mundo que nós não estamos. Eles é a representação, inclusive, do povo, né? Vocês estão lá. Então, aí eles reproduzem as mesmas lógicas. Um ou outro pode ter um pensamento um bocadinho mais emancipatório, mas a maioria deles, que é um camarada, tem inclusive mais old school, que até não podia esperar, mas tinham talvez um movimento mais emancipatório, continua tudo aquele discurso cabralista, mas essa não foi a realidade, não é o que nós temos. Não tem sim um sistema de dependência económica da Europa, sobretudo de Portugal, e isso está fazendo comportamentos de subserviência e de continua a manter vínculos onde que não estão em constante reprodução de um lugar de um lugar subalterno, de um lugar de alguém que não é sujeito, é sempre um objeto de alguma... Isso é está tratando. Sim, então... É por causa daquele pequena jura externa que está, porque também está sentindo direito de controle. Tanto é que é um ponto importante que até para me falar disso também. Nunca se deixa, uma das coisas que se deixa fazer é oficializar crioulo como nossa língua. Português é uma das línguas que está a ser cada vez menos falado no mundo. Então, uma das coisas que está deixando fazer oficializa nossa língua, né? Claro. Como língua oficial, como assim fica oficial. E se calhar está a ser conjuntamente o português, não está acreditando, mas se calhar está bem português, né? De ser como língua oficial também. Mas não está tendo português com crioulo impede a igualdade em termos de oficialização. Então, eu gostaria de mas que isso acontece. Essa mexe esses pozinhos lá, não nunca tá sabe como, né? Como nós é a parte, nós é um povo, né? Então, essa mexe esses pozinhos que nós governantes acabam por aceitar e oficialização de crioulo nunca está para frente. Mas só esqueci, mas não tem um voz a dar com a língua de nós tudo. Cadê essa? Isso pode decidir para um país. Esse é o governo. Sim, só que uma das e a questão há sempre que ainda fala, mas então coisa que não está fazendo, né? Porque a verdade é que não está num grande paradoxo, se não estava antes. O Tênis
se nós é maioria, porque é que nunca tem um tipo de organização, né, comunitária, social, que está fazendo insurge contra aquele que está favorecendo, né? Então, não estou falando só de democracia, mas nossa democracia não é participativa, não é representativa, ou seja, não tem alguém que decide por nós, né? Parlamentaristas, então nós não temos muito pouco espaço de decisão, né? Nunca temos decisão. Nós não estamos meia pessoas para decidir para nós. E não tem nem o chamado voto, que está fazendo com que nós não podemos fazer uma mobilidade. Só que o quê? Cabo Verde está dividido em dois, né? Hora um, hora para lá, hora para o outro. E nunca também entra naquele debate ali, mas a questão é, não precisa de começar movimentos emancipatórios. E esse movimento tem que ser feito a partir de descolonização do olhar. Ou seja, não precisa de começar a fazer uma coisa um bocadinho que é o Supremo está fazendo, que não dá para pôr a gajo ali que está manda, que está todo dia, toda hora, está disputa narrativa. Você tem que disputar narrativa, gente. Porque a partir do momento que uma pessoa entra na Instagram, na TikTok, seja onde for, é saber ser atraído para dancinhas. É saber ser atraído para a dancinha que toda a gente tem que fazer igual, porque o objetivo do capital é a reprodutibilidade, ou seja, cria aquele produto que é facilmente copiável, feito e descartável, depois é rapidamente trocado para outro, e para outro, e para outro, e é sempre essa lógica do consumo, cada vez mais, e de certa maneira carneiriza pessoas, porque é mais fácil e convence uma multidão do que convence uma pessoa só, né? Então, não precisa de ter essas multidões organizadas. Não precisa de fazer esse processo de invadir mais espaços, com mais lives, com mais conteúdos, e que até medo de, inclusive, de ser chato, de ser abusivo nesse aspecto de disputa, porque é sempre uma disputa. Há sempre alguém que o olhar passa sempre... E a maneira como tudo é montado, as telas, o nível de conteúdo é muito curto, até cria uma dependência neuroquímica, nós não precisamos de mais hormônio, de ter um sistema de recompensa, sempre da procura ser cada vez mais entretido. E que as imagens de entretenimento, esta alienou completamente de realidade. E não só da realidade enquanto um todo, que nunca tem acesso a ele, mas da realidade, às vezes, daquele que você mesmo que está fazendo, que lava a louça ou rouba de casa, né? Então, é isso. Talvez então começa, às vezes, muito unfollow. Siga tudo quem interessa, tudo quem quer contribuir, e não ter medo de seguir artista. A mim tem muito artista, temos também com a minha amiga, companheira, brother, vou ficar sapatina, tchau, tipo, com licença, tudo, e tenta sim trazer, mas criticamente, né, sem ficha numa bolha de mundo que é só aquela, né, tenta sempre ter um máximo de olhares, e fazer esse processo de boca a boca, de invadir na lives, de fazer mais, produzir. Não tem que ser produtores de conteúdo, não tem que conseguir apanhar zero de que não tem democraticamente mais acesso à informação e à produção de conteúdo, para não se cabo-verdiano não ser capaz de criar podcast e de não consumo, né? E de não trazer pessoas com conteúdos de relevância, né? A minha fica, poxa, tipo, às vezes vai fazer pesquisa e vai falar, mas por que tem um cabo-verdiano que fala sobre aquele assunto ali? Não sei que é capaz de produzir uma coisa com pensamento, uma que tem de produzir uma coisa gosta de ingleses com brasileiros, esse que está dominando o mercado de produção de conteúdo, né? Essa pesquisa, descolonização do olhar, mas as tandas já não tem, que ela gosta de botar existe, depois na hashtag pode Percy, lá na filme, né? Mas da Percy. Olha, tem esse cara aqui que tá falando também sobre o assunto, vamos ver o que ele vai falar, né? Às vezes é isso. E também a mesma coisa da questão das pesquisas, né? Não tem a sensação que botar Google alguma coisa, as duas primeiras coisas que encontrou copy-paste, não, o conhecimento é vasto, é profundo, e esse sempre em crise, em conflito, em atualização, é preciso que nos faça esse exercício de nós mesmos, que vigia que músicas que você ouve, o que as músicas, qual que é
o que é que está por detrás da música que estás a ouvir, né? Como é boa e gostosa aquela música de relacionamento tóxico, né? I can live without you, és o ar que eu respiro, baby, boa vida, e a pessoa depois quer fazer emancipação do feminismo, mas no entanto ela está constantemente na sua cabeça, inconscientemente como um objeto de amor do homem. Então eu falei, opa, vou querer, ok, vou querer empoderar, mas ao mesmo tempo vou querer liberta de tudo o material que se tornou sempre um objeto, né? Eu vou perceber, afinal, não que boca pode fazer fotos de biquíni e mostra bunda. Tudo bem. A questão é, para quê? Para quem? Por quê? Não é? E por que só te valorizas a partir desses símbolos? Será que é por aí? Será que teve, não se lembra aquela polêmica que teve, e por acaso até me posiciona sobre quando Stephanie ganhava a primeira dama naquele Miss, né? E depois houve aquela polêmica, começou a falar, não, mas e tal, porque é que não se está que dar tanto atenção a isto, é um concurso, as pessoas não, mas ou um conjunto de burburinho, mas nunca devia. Não fala, gente, é um debate social, várias pessoas estão apresentando pontos de vista, não é tramérito de menina, porque é uma conquista dele, mas a verdade é que não tem que questionar, né? Inclusive Stephanie é fã, mas não tem que questionar por que é que a sociedade toda parou para isso e não para outra coisa. Por que a sociedade para quando a mulher é valorizada em termos de beleza e quando tem um cientista cabo-verdiano que ganha não sei quantas não coisa para lá, ninguém quer fazer o mesmo tipo de coisa. A discussão é só essa, tipo, ou seja, vamos bater palmas sim, mas vírgula, coisa que não se prioriza, qual que é atributos. Será que também nunca se está, que esse concurso desse que contribui para uma objetificação da mulher? É importante, qual é a importância que você está a dar, sim ou não? Você que tem interesse. A discussão tem que ser feita. Mas mim já fazer convite com um cientista cabo-verdiano, que é nome. Ok. Ali na Inglaterra, gosta nos Estados Unidos, deve ser longe, mas que não menciona nome. Ok, que não menciona. Minha convite. Aquele live foi para ser programado com a Free Identidade, como você como me entrevistou também antes, né? Yeah. Sim. Naquela plataforma de nós africanos e tal. E sim. É que aceita naquele momento. Então, só que tem tempo e tal, mas é que oferece, por exemplo, fazer. Naquela data que sugerem lá, nunca está disponível, mas não podia marcar, é que mostra a abertura, entende? Sim. Convidam para alguma coisa, daquele tipo, daquela natureza, ali, que põe uma data, que não sei uma coisa que não pode mudar para outra data. Claro. Então, deixou uma abertura, né? Então, uma abertura não fosse, tipo, aquela data lá que funciona para mim como isso aqui, mas não pode estar disponível naquela data assim. Eu se está funciona para bom, né? Não pode marca. Você entende? Não está a fazer isso só para por exemplo, às vezes pode ter ser que alguém que tenta fala, né? De que coisa, né? Não só, né, de temas assim mais claro. Entende? Às vezes é que é possível, a minha tenta, pelo menos sim. Não, é verdade, tem pessoas que não é tão acessível, mas também às vezes pode ser que a pessoa também, ele é que está sentindo tão à vontade na live. Pode ser também. Sim, mas se calhar nunca deve, não é sobre nós, é sobre ele, né? Sim. Então, então é um pouco isso também, percebe que não se tem que ir atrás, né? Nós também nunca ficamos de tempo para fazer live ali, muda data, não sei o quê, vai ser, não vai passar, então, mas há uma vontade, né? Há uma vontade que está encontrado, né? Que é de estar ali, seja para 14 pessoas, vai ficar gravado. Eu mesmo vou ver depois, né? Ainda acho importante revisitar aquilo que o Buta fala. E acho que é importante quem que está ali conosco, se você vai ter treinamento, se sei, mas deixa talvez sempre um loop de coisas que tu tem que ouvir várias vezes até interioriza, que é essa questão de a importância de tipo assim, desarma. O que aquela que fala, rinca ódio. E rinca ódio, inclusive, para modo que ela que por ser uma das grandes chaves de mudança, não rinca ódio de verdade, metaforicamente falando. E de uma mudança de
como eu digo, o olhar ele é um produto de controle do capitalismo. Então, se ela não controla, se não desvia para outros sentidos, né? Se não como há sociedades onde, por exemplo, a audição é mais importante, inclusive essa flapa boa mais que papia, tem outras sensações, né? Como é que não pode ativar a memória, conhecimentos a partir de um outro tipo de sensibilidade corporal, por exemplo, né? Da experiência sensorial como um todo e não a divisão ser tão dominante, né? Até inclusive se você repara, a hora se você lembra de um coisa, você está ficha hoje e pensar na cidade ficha hoje ou horas que não quer concentrar no cena, a arma fica assim, né? Porque é quase como se não está trabalhando dele, não está confiando em outro tipo de inteligência que existe. Nosso corpo é muito mais do que sua visão. Então, como é que não pode ativar outros sentidos? Como é que não pode acredita não ter um corpo também espiritual? Espiritual no sentido de que não é um sentido tão metafísico, mas um corpo ligado ao todo. Para mim, espiritualidade é isso. Além da pele, né? Além do que podes ver, né? Existe um campo que tatua sobre bom, nem que seja gravidade, não tão ela está ali, essa tatua. Então, de entender menos esses seres de partículas, de energia, então talvez terá foco de olhar e perceber outras práticas. Tem um cena que até inclusive uma da marca. Fica ali convite, quem quiser pode mandar uma mensagem na privada. Não queria marcar uma coisa como fazer bombeiros numa aula de disciplina que era corpo. Não vai para a praia, faz uma experiência de olhos vendados. Foi uma cena incrível, assim, um dia de olhos na praia, na areia, aquela coisa de andar na areia, a boca está sabendo que está foi pé, e ao mesmo tempo confia naquela outra pessoa, confia no ouvido, confia no instinto, na distância, e é uma cena que te ativou. Não queria fazer aquela prática ali, acho que ficha, até desbloqueia uma inteligência corporal que é muito mais do que só visual, né? A não ser que ser só visuais. O Ocidente tornou a visão o centro da coisa, até porque cada vez mais não está mais afastado do corpo, cada vez mais é um avatar. O corpo deve vir apenas uma coisa virtual. Pessoas, o abraço já é uma coisa tão fora de moda, né? Gosta de um soquinho, então um iaiô, um sinal, cada vez mais afastados, cada vez mais protegidos com imagem, cada vez mais virtualizados e cada vez mais iludidos na virtualidade, né? Não acha que não tem acesso a uma realidade que na verdade é sempre um recorte, há sempre uma edição, né? E você deixou cuidado com artistas, com conteúdos que não está consumindo, com o que você está tenta sempre vendendo, qual é a história, qual é a narrativa, como é que esse casal perfeito, não sei quantas com fulana. Esse que mostra essas brigas, esses desentendimentos, esses desencontros, né? Essas frustrações, se escova na mãe que está cova. Então, é preciso que se tenha postura crítica, né? Na tudo coisa que não está consumo. E postura crítica não é propriamente... É apenas estar atento, é permitir... Oi? Às vezes, eu nunca você vai a música, de repente, você não sabe música. Você está lá ouvindo música que tem mais, né, gente? Ok, é sábio, é divertido e tal, mas será que, né? Será que não existiria uma outra forma, né? Uma outra maneira, um outro conteúdo, um outro... Não sei, às vezes é isso que é o crítico, pelo menos está disponível para desmontar coisas, para fazer as perguntas de coisa que não se ouve, que ele está cantando fazer. Yeah? Yeah. Não queria perguntar, não queria, gosto de falar um pouquinho sobre escola, né? Nas escolas, não sei uma escola, principalmente nas escolas na África, né? Na Cabo Verde, em particular, está seguindo o plano de ensino feito na Europa, né? Então, tipo, o nosso plano de ensino na Cabo Verde está seguindo aquele de Portugal, né? Sei que, na boa opinião, é preciso ser feito para partir, né? De escola, para jurar aquele processo de descolonização, né? É o seguinte, é um assunto sobre o qual eu nunca fala, mas ainda não está conseguindo falar, porque nunca lê aquele plano, né? Nunca lê, inclusive,
crelê, plano primeiro de educação, criou de manuais, nunca sabe de facto flow, apesar de uma forma geral, não sabe que aquele que vou falar é uma hipótese bastante considerável, né, de que nós não, porque nós não foi, né, talvez agora esteja menos, mas ainda não sabe, mas não continua com um formato colonizador do ensino. Não só do ensino do conteúdo, mas do método também do ensino, né? Se repara, o próprio método do ensino é um processo de hierarquização. Existe uma pessoa que detém o conhecimento e o poder e evangelizou. É uma espécie de evangelização. É o mesmo método da colonização. Alguém que vai para um território comum, com vidas diferentes, com pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com interesses diferentes, com potencialidades diferentes, com um modelo único. Você também evangeliza e educa as pessoas para se chegar a um determinado fim, que é aquele que o Bobo crê, que é o que está no plano curricular. E você deixa de fora toda uma possibilidade imanencial de potencialidades, inteligências e de divisão daquele conhecimento, porque um determinado assunto nem pode ter acesso a uma informação organizada, etc. Mas é aquilo que foi aquela hora. Freud ou fulano ou qualquer pessoa que estuda só tem interesse se pode escrever na vida prática. Como assim? Não, para que não está estudando? Para que não está estudando? Não é? Para que eu vou estudar psicanálise? Se não for para eu entender e para contribuir para o entendimento do ser humano e para não ter a chance. Então o ensino tem um modelo colonizado, já não sabe, então continua um tipo de ensino colonial, porque é um ensino de hierarquia e de controle dos corpos e da mente e da forma como não é democrático, não acompanha a evolução dos tempos, né? Não tem ainda quadros de giz e tal, acho que já tem menos, mas ainda tem, né? Não tem crianças que é capaz de mexer no telemóvel e fazer pesquisas, mas na sala de aula que por mexe. Um homem que está fazendo uma transição para uma era digital e ensino que continua a ser através de uma alfabetização, né? A criança aprende a ler. Qual foi a última vez que alguém escreve? Eu nunca escrevi, mas a maioria de nós nunca escreve, né? Nunca usa aquela. Sim, não usa muito mais meios digitais. É bom, é mau, a escrita ajuda na evolução do cérebro, sim, mas não precisa, talvez, de criar um equilíbrio, né? Tipo, um processo de transição mais rápido, de ensina novas inteligências, inteligência emocional, inteligência econômica. Porque as disciplinas que são ensinadas, por que continuam a ser essas? Será que faz sentido? Isso não é história, mas qual história? A partir de que manuais? A partir de que pensadores? A partir de que perspectiva? Por que não continua a estudar a história a partir do Ocidente, né? É como se o mundo começa a partir do Ocidente, né? Não está fala, a civilização... Mas existe muito antes disso, né? Existe toda uma outra perspectiva. Por que nunca estuda a história a partir da perspectiva dos indígenas? Por quê, né? Se é que te interessando, será que te interessando tanto? Pode ser de uma forma genérica, mas às vezes é interessado mais estuda um bocadinho de Senegal, que é mais perto de nós, mas pode ser que é influenciado muito mais do que ele que nunca pensa. Enfim, me acho assim, sem dúvida que o ensino está completamente desfasado, mas é que é só na Cabo Verde, é no mundo, né? No mundo inteiro, né? Na Portugal, vai lá, é a mesma coisa. Então acho assim que não precisa de discutir, mas é preciso de não perceber, lá está, vai na fundo, para não pagar manuais, para não pagar plano de educação, para não entender quem que está fazendo plano de educação, para não bater na porta das pessoas, né? Para nós movimentos organizados, de ser capaz de fazer manifestos, né? Manifestos públicos, manda para o jornal, né? Ei, atenção, povo Cabo Verde, então qual é? Nós nunca continua a ter isso naquele para nossa criança, nós que devia chapa, mas não devia fazer isto e aquilo. É preciso ter que as ousadias ali, né? De invadir espaços de poder, de invadir estruturas, né? De ter um espírito de quase de submissão, né? Submissão, mas uma submissão antes, de militância ativa, na prática, no dia a dia, não essa coisa
vai tentar discutir, bater boca com alguém no comentário na Facebook. Que está dando uma ideia de que não se está discute, né? Mas não se constantemente, não se está fazendo uma espécie de cria nos ego comunitário, em que ela que sentiu às vezes também nós versus os outros, né? Nós somos os revolucionários, os que estão iluminados, esclarecidos e que tenta fazer a transformação mas a transformação é real, como é que então opera, né? E a operação às vezes ela dentro de casa, né? É dentro de casa, ela que tem algum poder, algum controle. É algum vídeo, estás a ver Vandinha, estás a ver Nodi, estás a ver não sei o que, não, vamos ver aquilo, vamos ver filmes africanos, vamos fazer um levantamento de filmes africanos, filmes da América Latina, vou fazer não sei o que, vou ter um exercício de um bocadinho, eu sei que é difícil, mas não está tão cansado, que é mais fácil folhear um tablet na mão, para o capitalismo está por trabalho às vezes 12 horas por dia, para tentar atingir o nível de vida que esta forma pode conseguir através de trabalho escravo, quase, né? Está bem de tempo de vida para trabalhar para outra pessoa, que tem muito mais lucro do que você produz um produto que nunca tem acesso a ele, muitas vezes, e então você vive numa escravatura, né? Por outro nome, com outros nomes chamados de trabalho, e você tão cansado, né? Você tão cansado que a solução é mandar um tablet. Então, às vezes, a cena é tipo para um domingo de tarde, às vezes, se passei para boa. Ok, agora vamos fazer um estudinho assim da história da África. Vamos ver um vídeo, vamos ver só um filme, sessão da tarde, filmes africanos. Exato. Tá, Por isso que ok. aquele nome lá, Jam. Grace Escola, para tu saber que meninos têm okay. Inglês, mas por acaso é só em inglês que está falando, está nos Estados Unidos, é uma família afro-americana. Ok. De criança, fazer um boneco, né? Então, a voz daquele menininha. E é tão cool, já. Mesmo vou do essa memória, essa posição, é uma mensagem, tipo, coisas que ela canta, se letra, só sobre amor, né? Mas também, esta usa nos beats, tipo, reggae, entende? Só que são africanos, não vou curtir, minha filha tá adorando hoje. É boa da ficha, por acaso nunca gostei mesmo, ainda bem pesquisar, é muito bom. Está na Instagram, essa página no Instagram e também está na Netflix. Na YouTube, o Tachas, entende? Ok. Meninas, você fala de coisa. Você tá achando? Não, na YouTube. Revolucionário. Era bom demais. Exato, não, na YouTube. E também, e já agora que nós estamos falando de conteúdos de nós, né? Africano, meninas, tem mais um também que foi feito para Ludacris, que é baseado na Sicília. Ok. Sicília que chama... Mas chama Camas, então escrevi para nós por cópia assim, eu sei que ela faz que ele gosta. Não, você de atualizar, ainda bem que você conheceu, nunca conheço, dava aí, dava eu gosto. Que ele gosta de Ludacris, baseado na Sicília, está na Netflix. Que ele gosta na Netflix, é altamente. Ele fala até de nosso cabelo. Minha filha também gosta de. Ah, não, Django Simone, nice, Django. Não quero que se era dele. E é isso. Yes. Tem um episódio que essa fala, meninos brancos, né? Pô, essas meninas de todo tipo. A maior parte é preto, bom, a Ludacris é negro, né? Tem que fazer uma família negro, neighborhood, claro. Negro e branco. Depois ele inclui na escola, tem chineses, tem meninos asiáticos, né? E tem também um branquinho, machinha, assim. Depois também para mostrar a diferença, a diversidade, né? Ele é mais gordinho assim, ele sofreu discriminação às vezes. Mas ele vai dormir na casa de Karma, que é aquela menininha preta, que tem nome de filha de Ludacris, se chama Karma. E eu começo a questionar esse nome, também casa sempre com umas ideias assim. E ele é rapa também, se chama Ludacris, naquele programa ali, altamente, mas estou curtindo mesmo. Então, tem um momento que está fleta, qual seria nome, pai? Como é que por nós? Depois está explicando o que é Karma, entende? Depois está fazendo um mundo, está viajando, nesse pensamento, imaginação, e está ficando canta letra, já letra que tem só a ver com isso. Como minha cabelo é assim, aquele que é outro, minhas amigos com aquele que é outro, minha pai ensinando isso, você entende? Altamente. E essa fala disso, de nosso corpo, como é que nos assim, nosso cabelo, e aquele, lá está, é uma maneira também de descoloniza, né?
Com mente de certeza. pessoas, né? Com Sobre nosso certeza. corpo, nosso cabelo, mas é espetacular. Qualquer dia os meninos me recomendam que as duas coisas ali é de nós pretos, é pretos que fazemos Uhum. mesmo. E nós só Sim. curtir conteúdo, sem ser como é de preto, conteúdo altamente declarado, mas você mostra, né? Você Yeah. desconstrui aquela ideia errada que estão sobre nós e por isso. Mas, Sim. e continua, já. Não, não, não. Não Também foi faça um isso. partilha. Não, quem Yeah, tiver mais coisas para pôr, põe no comentário, é um partilha. yeah, É, verdade. é super. É super importante. Yeah, Sim, eu também acho que é um processo longo, né? Aliás, ele é um processo que nunca é dado. É uma coisa que yeah, é uma coisa também que dá para pessoas. Às vezes a pessoa está falando, não, eu não sou racista, ou eu não sou homofóbico, ou transfóbico, ou eu não sou machista. Darling, é que não é uma questão de ser, né? Não é uma questão de ser. É que, é que são práticas, né? Às vezes não tem falas racistas. Nós mesmo, não é? O racismo não é yeah. Às uma vezes coisa não que tem, é verdade. nós temos, nós é feito por um olhar racista. Nós é feito, então, e não ser um processo muito lento de acordamento e se calhar isto vai demorar são, quer dizer, milénios, né? E que não vão conseguir ter, por exemplo, a ideia de uma religião monoteísta, por exemplo. E não bem percebe, hello, existem várias religiões, não é só esta, não é só esta que é a verdade. Tararatatata, cada povo tem um foco. Para não conseguir, já hoje assim, vai demorar muito tempo, porque é uma coisa que se não for, ele é invisível, ele está tão impregnado na nós que nunca é como que não tem que ser sempre, né? Sempre está vigiando, sempre está reforça, sempre tenta cada vez mais ser menos, né? Ser um bocadinho menos racista, um bocadinho menos isso, porque é um processo ao longo de nossa vida inteiro. Até porque nós não está rodeado disto, né? Mesmo o bobo pode ter acesso a esse processo de ok, não sabem pôr a filha até hoje, aquele, mas depois o meu filho também para a escola, e se os outros colegas se fazem cozer, e depois a criança também se sente, também se sente fora, também se sente excluída, também se sente identificada, também quer consumir aquilo que os outros colegas se consumem. Então não é um trabalho só da família, não é um trabalho, é um trabalho do amigo, do colega. Então se calhar tem que convidar e seus coleguinhas, seus amigos, pelo menos que são mais próximos, para ir para casa também, para levar, o que estava levando para hoje e Gato das Botas, vou estar levando para a Karma's World, por exemplo. Então, tenta perceber que a criança está rodeada de mundo, por mundo que vou ensinar valores, etc. É nesse processo de socialização que está aí, né? Tanto faz, onde é que eu errei, onde é que aquele mãe que deve onde é que não pode ter passado os melhores valores, ou ter as melhores intenções, mas a boca está querendo pedir passou, né? E criança ele é responsável, ele é fruto de outros tipos de processos, né? Então, é isso, em toda parte, nunca estou conseguindo escapar, nunca estou conseguindo, e não tem, e a minha fala sempre, mas é um sistema de um mais um, né? É um sistema, este mais este bocadinho, em vez de não, talvez nunca estou conseguindo, inclusive, do ponto de vista ideológico, nunca estou conseguindo derrubar um sistema. A melhor forma de criar de tirar um sistema é criar um outro. Como a energia que você gasta para derrubar aquele sistema, você está dando mais ênfase. Tudo aquilo que você dá o foco, ele amplia, né? Então, a melhor maneira é criar um outro mecanismo. E criar aquele mecanismo de uma forma tão organizada, tão bem estruturada, tão estudada, tão forte, que parece que esse caminho da conta já não está já que tem como engolindo, né? Porque não está fortalecido de companheiro, não está precisa de espaço de afeto. Comunidade negra é uma comunidade que se odeia, gente. Nós é ensinado o ódio. Não foi construído com base de violência. Imagina, a mãe que criou o filho, ela foi violada, né? Com um branco. E tudo já não foi gerado de um processo de dor, de ódio, né? De violência. E não está querendo aquela não olhar para o companheiro. Nunca está olhando preto direito. Infelizmente. Claro,
não é que seja sempre, e há exceções, e há, enfim, mas não se foi de uma forma geral, né? O que atravessa a sociedade de uma certa forma é isso. Por exemplo, a mim passa por uma cena bastante interessante. Quando um bem vive na Portugal, durante 10 anos, 11 anos, ainda convivia só com brancos. Porque me era o único preto quase de minha turma, era o tempo de minha turma, me era o único, minhas relações, e nunca tinha a cabeça como preto. Não tenta falar, eu sou branco, não. Até porque eu tinha o olhar do outro, está sempre a família era preta. Só que isso é que está acontecendo. Por exemplo, eu era o melhor aluno da turma, aquele que era, então eu sentia sempre desenquadrado. Como a mim estava sempre num espaço que supostamente cada dia estava. E isso criou conflitos quando eu voltei para Cabo Verde, na 2011. Isso já adulto, gente. Com 19 anos, um adulto, um bebezinho adulto, demora bastante tempo para me habituar ao olho preto. Tinha um olhar racista mesmo, tipo, ainda sentia um desconforto quase que xenófobo, porque não queria durante 11 anos. Então é branco toda hora, ainda pensa como branco. Então, não é o olho, ela está a olhar, né? O que era me dado a ver. Então, me deu uma consciência disso muito depois, eu falo, como é que é tão desconfortável, né? Como é que é tão desconfortável esse processo? Ou então gosta ali como adulto, também para Portugal, não está sentindo um olhar diferente. Não está sentindo, o acesso aos espaços não é igual. Nunca tem o mesmo tipo de passibilidade. E depois não estou discutindo aquilo que usa dentro de comunidade, o colorismo, né? Que mano Jorge também fala na live também. Por exemplo, a mim não é uma posição de privilégio, né? Como tem uma tonalidade de pele mais claro e então a mim é um suposto híbrido, né? Tipo, não é tão preto assim, É né? normal, já. Yeah. Normal é tipo homem preta. A boa é normal. Não, e é bonito, preto, A boa sorry. a minha preta sim. Não, A boa só mostra na música, a boa melanin challenge, mano. Não, é preto, sorry. Eu sou preto. Canhoso bem. Eu sou preto, sou de etnia preta, sou africano. É nem lugar do mundo e que lugar ali que não define, que não luta, quem que vem, luta guerra. É isso mesmo. Com muito orgulho, é muito mais do que só uma pigmentação de pele, é uma forma de estar no mundo. Então aquilo é. Nacho, agradeço ao show e para a Salita, de vir com camaradas, pessoas que eu vino e que mata documenta. E é tão importante que o trabalho que você está fazendo, parabenizou. Por acaso, eu também não está pensando na fazer. Yeah. Não está pensando na fazer, não podcast, mas tipo, alguns vídeos. Bom, não nesse formato de entrevista, mas alguns vídeos da fala, da lança provocações. Que acho que é importante, inclusive para mim como artista, você entende? Para Mauri, por exemplo, também na Facebook ou no Instagram, me dá a falar, já, a boca que as imagens, a boca que as imagens lá, o único que eu sei que as coisas lá, me dá a ficar falando, tipo, ninguém quer saber entender nada da coisa que você faz, né? Por exemplo, é tipo, já me duro, por quê? Porque não é uma arte capitalista, né? Não é uma arte igual àquela que é reproduzida, né? Ou a que é esperado. E então, depois não fica a pensar, mas também, se paralelamente àquela arte ali, nunca produz tipo espaços de explicação, né? Ou tipo de alguma forma de informa, de fala mais sobre o que você faz, não também perde sempre uma possibilidade de leitura, né? Infelizmente o artista não acha que devia explicar essa arte. E nem é que é uma questão de explicar a arte, mas é mais tipo partilha pessoas, boas ideologias, né? Talvez te jura que a comunidade conseguir acompanhar mais show nas reivindicações, né? Para uma hora que botou com sei lá, com um balaio, com um óculos todo, com um deixo pintado, para você entender, mas é uma imagem que tá uma imagem que você está falando alguma coisa, né? Mas você está tenta desconstruir representação de cabo-verdianidade, por exemplo, desconstruir a representação de género, desconstruir a representação de africano, né? Desconstruir a própria arte, né? Porque aqui, volta. né? Já me estou na volta. Falta 5 segundos para desligar. Ok.